Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai me ver. Que Deus te abençoe. Para nós é um prazer estarmos mais uma vez conectados para meditarmos um pouquinho na palavra. Curve a sua cabeça aí, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que vamos ler a palavra, e quando a gente lê a palavra sempre algo novo acontece. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, e somos gratos por termos este privilégio de lermos a Tua palavra, compartilharmos, ouvirmos os recados que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estava meditando aqui no livro do apóstolo João, capítulo 17. Jesus ele vai fazer 3 orações. Uma para ele próprio, entregando a vida dele ao Pai, porque ele estava terminando o ministério que Deus havia confiado em suas mãos. 30 anos ele esteve aqui, se preparando para um ministério de 3 anos. E agora esse ministério de 3 anos está chegando ao fim. Então ele vai estar, no capítulo anterior, dando as últimas recomendações para os discípulos, falando abertamente aquilo que iria lhe acontecer, que ele seria entregue aos homens, seria crucificado e queria ressuscitar. Então ele estava dando aquelas últimas instruções. E claro que os discípulos estavam tristes com estas notícias de saber que ele seria preso, injuriado e depois levado à cruz. Mas também ele falou que se ele não fosse, o Espírito Santo não desceria. E esse Espírito Santo iria dar condições, forças, para que aqueles seus discípulos, seus apóstolos, continuassem esta obra maravilhosa de propagar o reino dos céus. Mas no capítulo 17, ele vai fazer 3 orações. Uma para ele próprio, diretamente com o Pai, ele conversando com o Pai, como era comum. Jesus, ele gastava horas e horas em oração. Olha, um Deus encarnado gastava horas e horas em oração com o Pai. Às noites, às madrugadas, nos montes, ele tinha esse desejo de falar com o Pai. Eu acho que a gente pode imitar Jesus nesse momento, dessa atitude que ele tinha de desejar buscar ao Pai, desejar conversar com o Senhor, abrindo o jogo, colocando a sua vida no altar do Senhor. E a outra oração que ele faz no capítulo 17 do livro de João é sobre intercedendo pelos seus discípulos, porque ele sabia que a missão que ele ia deixar para os seus discípulos seria muito árdua. E ele mesmo diz, olha, vocês estão no mundo e vai chegar um momento que as pessoas vão prender vocês, prender nas sinagogas, levar para o cárcere, achar que estão fazendo uma grande coisa, achar que estão fazendo bem. Foi o que aconteceu. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, o apóstolo Paulo, ele levava os cristãos, judeus cristãos convertidos ao cristianismo, às cadeias, porque ele achava que aquilo era correto. Então, aquilo que Jesus estava orientando agora aos seus discípulos, na sua oração, ele estava mencionando isso. E o terceiro momento desta oração, do capítulo 17, ele vai orar por você que está aí, que está me vendo. Você mesmo, você que está me vendo aí. Ele vai orar por você, que você e eu, que um dia tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor, de reconhecermos o Senhor como Salvador. Talvez você que esteja me vendo ainda não tenha tido esta oportunidade de render o seu coração ao Senhor, de convidá-lo para entrar no seu coração. Saiba que há 2000 anos atrás, o teu nome foi mencionado aqui, a tua situação foi mencionada aqui. Então Jesus estava orando por aqueles que iriam ainda se converter, não é? Não sei qual a tua experiência de conversão, muitos a gente conhece pelo convívio, alguns anos já se converteram, outros poucos anos que se converteram, outros recentemente se converteram. E talvez você que esteja me vendo, talvez ainda não tomou uma decisão que é particular, que é individual, de se render ao Senhor. Olha, quando nós estamos, não vai acontecer, mas se nós estamos na rua e um assaltante aponta uma arma, você se rende, Assim, você levanta as mãos como dizendo, olha, eu não estou reagindo, eu estou mostrando que eu estou vulnerável. Render-se ao Senhor é mostrar a minha total deficiência de tomar as decisões que eu preciso tomar sem saber se eu estou tomando certo. Mas quando eu me rendo ao Senhor, eu estou entregando a minha vida, cuida para mim. Ele, como conhece o começo, o fim desde o começo, Jesus conhece o fim desde o começo. Aliás, eu falo sempre, ele conhece todos os dias da nossa vida, estão registradas no seu livro. Então, renda-se a ele. Ele conhece o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, até o final, até o último dia da nossa vida. Então, é gostoso render-se ao Senhor, entregar
seus problemas, seus fardos, suas preocupações, suas ansiedades, entrega para Jesus, deixa ele cuidar. Então, a terceira parte dessa oração do capítulo 17 inclui você, inclui a mim também, que 2000 anos depois nós iríamos ter um encontro com o Senhor, iríamos nos render a Ele. Então vamos ler, a própria leitura por si só se explica, mas ele também nessa leitura mostra que no mundo nós teríamos aflições, no mundo seria um campo de batalha constante entre as forças do mal, Satanás, suas hostes satânicas, com aquilo que ele estava deixando de legado para que os seus discípulos continuassem propagando. Então vai ser um conflito eterno, vai ser um conflito permanente até a volta do Senhor. Então é também um alerta para nós hoje. 2000 anos depois desta oração, nós estamos aqui enfrentando lutas, porque o inimigo continua o mesmo, só que tem uma coisa, o inimigo continua o mesmo nas suas ciladas, nas suas armações diabólicas, nos seus intentos, mas ele continua o mesmo, ou seja, derrotado, porque o Senhor Jesus já o derrotou. Quando ele ressuscitou dos mortos, tomou a chave da morte e do inferno, ressuscitou, mostrando que ele realmente humilhou Satanás, despojou Satanás. Então ele nos deu a garantia da vida eterna. Portanto, o inimigo continua o mesmo, derrotado. Ele está derrotado. Ele não se livrará do juízo que já está determinado na palavra de Deus. Então vamos ler agora, então, capítulo 17 do Evangelho de João, as três orações que Jesus menciona nesse capítulo. Acompanha comigo, então. Está aqui o título, Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. Depois que ele passou as instruções nos capítulos anteriores para os discípulos, que eles teriam dificuldade no mundo, mas para que eles ficassem firmes, importaria que Jesus subisse para que o Espírito Santo viesse, para dar condições deles continuarem esse ministério. Então, depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que autoridade Deus delegou a Jesus, de dar a eternidade para nós. O tema da minha mensagem aqui é uma esperança futura. Nós temos esperança sim de saber que no futuro, através de Jesus, através do seu sacrifício, nós temos garantidos, a vida eterna. Então, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele tinha uma obra, ele tinha uma determinação. Deus teve um plano em resgatar a humanidade, desde a fundação do mundo, desde o primeiro pecado entrando lá no paraíso, o pecado da desobediência de Adão e Eva, de comerem aquele fruto proibido. Bastou um único pecado para que o pecado dominasse, para que o homem precisasse de um resgate, da salvação, da libertação daquele jugo maligno, daquela desobediência que trouxe o pecado. Então, desde a fundação do mundo, Jesus já estava previsto que viria, Gênesis 3,15, a primeira promessa do Messias. Deus prometeu que Jesus viria. 4.000 anos depois que o homem pecou, Adão e Eva, Jesus veio. E agora ele está para ser crucificado, morrer por nós, cravar na cruz toda a cédula contrária a nós, ressuscitar ao terceiro dia e nos dar a garantia da vida eterna. Então há uma esperança futura para nós. A gente olha para esse mundo tão perdido, Olha, será que tem saída? Será que as coisas vão melhorar? O que será que vai acontecer amanhã? Olha, não sei, não estou preocupado. Eu sei que eu tenho uma esperança para o meu futuro. E o meu futuro permanente não é nesta terra que é passageiro, Essa terra aqui é só um tempinho que nós passamos. Alguns vivem 90, 100 anos, 110. Os que mais conseguem, nos dias de hoje, já estão muito cansados. Seu corpo já está muito debilitado. Mas você pode imaginar uma eternidade que não tem fim? 100 anos é como se fosse um pequeno espaço de tempo, um momento, um segundo na eternidade. 100 anos, 1000 anos é um segundo comparado à eternidade. Então é isso que é a nossa esperança futura. É isso que é a nossa confiança de saber que está garantida, porque Jesus está deixando claro nesta oração que ele garantiu para nós uma esperança futura. Então se alegre
Ah, mas o mundo está perdido, o Brasil está num caos político, econômico, social. Não importa, eu importo que eu sei que Deus já prometeu, já garantiu, e é nisto que eu vou depositar a minha fé, a minha confiança, e vou aguardar com esperança, uma esperança futura que é a eternidade. Então Jesus deixou claro aqui, né? Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós sabemos que antes que o mundo existisse, pelo poder da palavra, Deus criou os céus, a terra, o universo, as galáxias, tudo que neles existem, toda a variedade da flora, da fauna, a riqueza nos oceanos, esse imenso universo que o homem hoje, com toda a tecnologia, está descobrindo um pedacinho da imensidão que é o universo, e que Deus fala em outras passagens, que ele chama cada estrela pelo seu nome. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, podemos entender que esse Jesus que estava encarnado, estava lá na fundação do mundo com o Pai, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criando todas as coisas, pelo poder da palavra. Dá para imaginar o poder de Deus? É o poder da palavra, nada existia e tudo passou a existir. Então Jesus está declarando isso. Cumpriu o projeto, o Senhor me deu uma missão, que é descer a esta terra, se esvaziar da minha glória, se encarnar como ser humano através da Virgem Maria, cumprir o meu projeto, deixar preparado aqui pessoas que iriam dar continuidade a esse ministério, foi o que ele fez com os discípulos, e agora ele está entregando ao Pai através da sua oração, um pouquinho antes, no capítulo seguinte, você vai ver que ele vai ser preso. Um pouquinho antes de ser preso e de consumar a obra na cruz, ele está declarando ao Pai na sua oração, aquilo que o Senhor tinha me determinado que eu fizesse, eu cumprir, né? E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele se esvaziou da sua glória. E agora ele vai ter novamente essa glória restaurada, porque ele é Deus, nunca perdeu a essência de Deus. Ele se encarnou para cumprir um projeto de Deus. Como é que Deus poderia salvar a humanidade? Mandando o seu filho. Como é que seu filho viria? Ele teve que se encarnar através de uma Virgem Maria, obra do Espírito Santo, e fez aqui o que tinha que ser feito. Preparou pessoas, os discípulos. E hoje, através desta mensagem, desses homens que incansavelmente continuaram propagando as boas novas de salvação, 2000 anos se passaram e o Evangelho chegou até nós. Que presente, que bênção, que alegria de sabermos que aquilo não foi perdido no longo dos anos. Sempre tivemos o cuidado de Deus preparando alguém para que as boas novas de salvação não fossem interrompidas, a sua propagação não fosse interrompida. Então, a primeira oração, Jesus agora mostrando ao Pai, a obra que o Senhor concedeu para mim, eu concluí, né? Eu terminei, eu consumei, né? Na cruz do Calvário. Agora, segundo momento do capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ora por seus discípulos. Por quê? Uma grande missão foi depositada. Ele ficou 3 anos ali ensinando, mostrando, mostrando a experiência que eles teriam que ter para quando assumissem esse ministério. Então Jesus sabia que a luta seria enorme, é um campo de batalha, vocês vão enfrentar muitas lutas, mas não é para ficar desesperado. Eu vou subir, mas virá aquele que é o Consolador, que é o Espírito Santo, que colocará as palavras na sua boca, que dará autoridade, vocês terão a unção desse Espírito Santo para levar avante, porque sem o Espírito Santo nós não convencemos nada. Aliás, não é a nossa eloquência, não é o nosso conhecimento que vai transformar uma vida, e sim é o Espírito Santo. Este que desceu quando Jesus subiu aos céus depois de ter sido ressurreto. E agora então vamos acompanhar no capítulo 17 ainda, a partir do versículo 6. Então ele continua agora orando pelos seus discípulos, conversando com o Pai, naturalmente. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Está falando dos discípulos, né? Eles têm obedecido, eles têm ouvido, eles têm entendido que a missão deles agora começa. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Então eles não têm dúvida, Pai.
Jesus falando com o Pai, né? Deus Pai. Aquilo que eles tinham que entender, eles tinham que ter esta compreensão, quem sou eu, que é o Filho de Deus, eles têm essa compreensão, que eu vim de ti, que agora eu vou voltar ao Pai. Eles têm essa compreensão, mas ele está orando agora: Pai, não os abandone, cuide deles, porque a missão é árdua, é longa, é maravilhosa, mas é um campo de batalha que eles enfrentarão. Versículo 9: Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei do nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Essa oração é preciosa, entregando o ministério, entregando a vida deles, entregando o futuro deles nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, porque é Deus que tem o poder de cuidar deles, é Deus que tem o poder de dar forças para que eles não desistam. E a mesma coisa a nós hoje, nós estamos numa caminhada, numa luta, numa batalha constante, é um desafio diário, mas não é para desistir, é saber que o Espírito Santo de Deus está conosco, que o Pai pode nos ouvir, basta você ter tido esta comunhão com Deus, reconhecendo que precisa do Senhor Jesus no teu coração, pedindo perdão dos seus pecados, confessando os seus pecados, pedindo para que Ele entre no seu coração, e essa oração é tão simples assim, mas tem que ser de coração, não pode ser só da boca para fora. E quando nós fizemos isso um dia, na hora da luta, da provação, do campo de batalha, olha, não sei o que eu vou fazer, você pode ir diretamente ao Pai, como Jesus foi diretamente ao Pai, e através da sua morte, ele rompeu a barreira, porque Jesus, lá em João 14,6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus, que rompeu qualquer barreira. Então você agora pode ir diretamente ao Pai. Jesus fez a oração por ele, entregando o seu ministério, entregando o plano que já foi completado, e agora pelos discípulos que iriam começar uma jornada. Porque era muito fácil, até então os discípulos estavam com Jesus. Jesus é que resolvia tudo, Jesus é quem curava, Jesus é quem pregava, fazia a multiplicação dos pães, dos peixes, curava leprosos, cegos, surdos, mudos, ressuscitou mortos, tudo que eles precisavam saber a respeito de um ministério, que eles iriam agora continuar com a subida de Jesus, Jesus mostrou para eles nesses 3 anos. E agora, então, já que eles sabem, têm consciência de onde eu vim e quem eu sou e para onde eu vou, cuida deles, ó Pai, cuida deles para que eles permaneçam nesse ministério. E aí inclui a gente, como Deus tem um cuidado especial, como Deus ele nos ama, não é o nosso amor. Eu posso amar muito a minha esposa, você pode amar muito a sua esposa, seu filho, sua filha, claro que você tem um amor especial, mas não se compara, nem se compara com o amor que Deus tem por nós. Dá para entender isso? Você pai e mãe que ama mais o seu filho e fala: não, ninguém ama o meu filho como eu respeito. Eu sei que a gente tem um amor muito especial, um amor de pai, amor de esposa e esposa, amor de filho para pai. Eu entendo e respeito muito isso e sei que nós temos que ter esse amor. Mas nada vai se comparar ao amor que Deus teve em poder mandar o seu filho. Olha, lembra que ele estava lá na fundação do mundo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, teve que descer, esvaziar da sua glória, do seu poder, da sua majestade, se encarnar num corpo mortal, através de uma obra do Espírito Santo, padecendo, sofrendo, pagou os pecados nossos naquela cruz, sem ele ter nenhum pecado. Ele foi injuriado,
caluniaram, levantaram falsas testemunhas, fizeram tudo o que se fazia com criminoso, mas ele não era, ele veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Este é o amor. Gostar de uma pessoa que gosta de nós, um filho, uma esposa, é fácil, mas gostar de alguém que te persegue, alguém que quer o teu mal, alguém que te esbofeteia, alguém que levanta calúnias contra você, alguém que te espeta cravos na mão, que te leva à cruz, e ele lá na cruz encontra forças para falar ao Pai, a quem ele estava orando agora no capítulo 17, lá na cruz, já crucificado, ele arruma forças para falar: Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Dá para comparar esse amor? Se fosse você lá: Pai, manda fogo do céu, queima todo mundo aqui porque eu estou aqui inocente. Mas ele estava cumprindo, como na primeira parte da oração, o projeto de Deus. Então, olha, aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos, eu estou cumprindo. Agora estou orando e pedindo para aqueles que vão continuar esta missão da propagação do Evangelho, que são os discípulos, que sabem muito bem o que é que eles têm que fazer, não é? E a última parte desta oração, do capítulo 17 de João, é orar por você, como eu falei, orar por mim, antes que a gente nem estava nos planos de nascer 2000 anos atrás, não é? E ele já sabia que um dia você seria alcançado, que um dia a graça do Senhor nos iria alcançar. Então, olha que bom, nós estamos incluídos na oração de Jesus. Então, dando sequência aqui para terminarmos, Jesus ora agora por todos os crentes, por todos os salvos, por todos aqueles que se renderam, que reconheceram que nós precisamos desse Deus maravilhoso na nossa vida. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, falando dos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqueles que vão crer daqui 100 anos, daqui 200 anos, 300, daqui 2000 anos, aqueles que ainda vão crer, é por eles que já estou orando ao Pai. Jesus, antes de ser levado à cruz, já estava planejando, já estava preparando o caminho para os discípulos, preparando o caminho para quem eles iriam evangelizar, e os discípulos dos discípulos dos discípulos, ou seja, aqueles discípulos que ao longo dos anos seriam formados para dar continuidade até chegar até nós, né? Até chegar a nós. Então, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo precisa saber que Jesus veio com um plano perfeito de Deus para resgatar a humanidade. E as boas novas do Evangelho é isso, é falar da salvação, da nossa vida. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, não termina tudo. Pelo contrário, é aí que começa uma eternidade. Só que só tem dois caminhos. Ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus, que é o inferno. A Bíblia não deixa outro caminho. Então, existe uma eternidade após a morte? Sim. Ah, eu não creio? Espera para ver. Espero que você creia antes de descobrir que aquilo que você não acreditava, agora não tem mais jeito de se arrepender. Então, há condições, sim, de nós entendermos que o plano do Pai foi completado em Jesus, que Ele preparou pessoas para que você e eu, hoje, tivéssemos estas mesmas condições de passarmos as boas novas de salvação para outros também, né? Então, aqueles que o Senhor iria me dar, nós estamos no século 21, mas daqui quanto tempo Jesus vai voltar, ninguém sabe. Mas quantas vidas mais ainda serão alcançadas? Por teu intermédio, por meu intermédio, através do nosso testemunho, da nossa palavra, da nossa pregação, através daquilo que Deus fez e realizou na nossa vida, que nós temos que compartilhar. Então, esta oração é para que o mundo creia que a obra não foi em vão. Ah, eu não creio. Não se preocupe, eu não me preocupo se a pessoa acredita ou não acredita. A Bíblia está ultrapassada. Pense o que quiser. As coisas estão acontecendo. Tudo que está registrado na Bíblia vai acontecer. E nós estamos vendo que grande parte já aconteceu. Não há como duvidar desse livro tão precioso. E que está também registrado que o Senhor Jesus há de voltar. Da mesma forma como os discípulos viram ele subir, da mesma forma ele vai voltar nas nuvens, no piscar de olhos, no dia do arrebatamento da igreja, o Senhor vai voltar buscar os seus escolhidos. Não estamos falando de placas de igreja, de denominação, estamos falando daquele que se rende ao Senhor, entregando a sua vida, deixando que ele faça parte da sua vida. A coisa melhor da sua vida é aceitar Jesus.
É a coisa mais preciosa que você, se não fez, eu convido você a experimentar para saber o quanto é bom ter Jesus no coração, quanto é bom Ele conduzir a nossa vida. Versículo 22, para a gente concluir: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer e tenho um nome Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, o coração do homem é duro, né? A Bíblia fala, quem conhecerá, né? O coração do homem é duro, mas Deus esquadrinha o coração, Deus sabe o que está lá dentro do coração. Por isso que Jesus está orando por aqueles que ainda iriam aceitar, para que eles tivessem a consciência que Deus é um Deus todo-poderoso, que Deus mandou o seu Filho amado Jesus para vir a este mundo e que agora nós temos a obrigação de propagarmos as boas novas de salvação. As 3 orações que Jesus fez um pouquinho antes, no capítulo seguinte de João 18, ele já vai ser preso, né? Denunciado, vai ser denunciado por Judas, que é o único que se perdeu, porque quis se perder. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. Remorso não chega a nada. Estava escrito na palavra, as profecias já revelavam que alguém iria traí-lo. E Judas foi esse alguém. Mas o fato de ele ter traído Jesus não quer dizer que ele já estava predestinado ao inferno. Pelo contrário, Pedro também negou Jesus. Uma outra forma de traição, negou Jesus e ele se arrependeu. E Deus fez uma mudança completa e ele foi uma grande bênção nas mãos de Deus. Judas poderia ter se arrependido, não ter remorso. Pegou aquelas moedas, aquilo, penso eu, que era como fogo na sua mão, ele quis se desfazer do ato que ele já tinha cometido. Qual a forma que ele podia consertar? Dobrar os seus joelhos, pedir perdão, se arrepender amargamente e Deus iria perdoá-lo. Ele não seria perdido, não iria para o inferno, porque ele se enforcou. E quem se mata não tem direito, ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Só Deus tem direito de dar e tirar a vida. Portanto, a escolha é nossa. Como Judas teve a sua escolha, depois de traí-lo, estar 3 anos com Jesus, vendo os milagres, as maravilhas, e ainda ter a coragem de traí-lo. Tudo bem, traiu? Arrependa-se. Não se arrependeu? Tomou uma atitude errada? Se matou? Se perdeu, porque a Bíblia não deixa outra solução. Então, meu irmão, é muito fácil a gente entender como Deus nos ama, pelo plano que Ele traçou desde a fundação do mundo. E esse Deus maravilhoso, mandando o seu Filho para nos alcançar. Eu espero que você, se não tomou uma decisão ainda, se ainda não se rendeu ao Senhor, por que está esperando? Nós não sabemos o dia da nossa partida. Não, eu sou muito novo, tenho a vida toda pela frente. Você conhece alguém que morreu novo? Você conhece alguém que estava na rua, foi atropelado? Você conhece alguém que estava andando, tomou uma bala perdida o alcançou? Nós não estamos imunes a nada, estamos nesse mundo, né? Como ele falou, olha, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Eles estão sujeitos às calamidades, às catástrofes, às intempéries deste mundo. Nós estamos aqui, mas quando nós temos o Senhor, né? Põe assim, ó, a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida, guardando, protegendo. E quando você vê o perigo, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, como diz a palavra. Então, na hora do perigo, já aconteceu comigo. Ver que 5 assaltantes estavam nos cercando. Clamei a Deus, clamei em pensamento mesmo, e a gente ia orando, e Deus nos livrou. E é assim que Deus faz. Então, é um campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha e não tem fim até a volta do Senhor. Mas nesse campo de batalha, Deus prometeu que estaria conosco. Eu tomo essa palavra para mim. Deus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que você não fique sozinho, caminhando sozinho pelas suas próprias forças. Dependa do Senhor, que é a melhor coisa que você pode fazer, caso você ainda não tenha feito. Curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus por este privilégio. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que passamos juntos meditando na Tua Palavra.
E eu quero, Senhor, entregar a vida de cada um que está me vendo, me ouvindo. Senhor, de alguma forma, se tiver alguém que ainda não tomou uma decisão de reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, que ainda não se rendeu ao Senhor, que ainda não pediu perdão dos seus pecados, que possa fazê-lo agora e que seja de coração, para que o Senhor possa recebê-lo, entrar nesse coração, pedir o perdão dos seus pecados, perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Então, Deus, eu te peço, alcance essas vidas, que o teu Espírito Santo possa estar tocando em cada um e dar-nos, ó Deus, a alegria da nossa salvação, porque nós temos uma esperança para o nosso futuro eterno, garantido pelo Senhor. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana muito abençoada, gostosa, feliz, de paz, e que Deus continue estendendo a sua poderosa mão sobre a sua vida. Receba a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço em alguém perto de você. Deus te abençoe.